A paz de Deus, meus irmãos, a paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estou aqui, vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, e mais um programa Bate-Papo Cristão para falar alguns assuntos do Evangelho. Faço parte também do trabalho da comunidade cristã no Brasil, ali de Francisco Monato, conhecido também como Nova CCB, que está ali na Rua das Margaridas 680, é a sede central ali do Ministério da Comunidade. Irmãos, eu queria falar aqui um pouco do Evangelho, um pouco da Palavra de Deus. É muito importante essa passagem. Está escrito assim em Romanos 6: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Em novidade de vida, algumas passagens estão assim. Irmão, quando conhecemos a Cristo e reconhecemos Ele como o nosso único e suficiente Salvador, tomamos algumas atitudes, né, que é necessário tomar umas atitudes. E uma das atitudes é a confissão pública de fé, irmão. E ela é celebrada com um batismo. E ali também tem um simbolismo. Porque Cristo, segundo a nossa natureza humana que ele veio, ele foi morto. Né? E ali o batismo simboliza a sua morte também. Assim como Cristo foi sepultado, nós somos sepultados, o velho homem é sepultado. Né? E assim como ele ressuscitou, assim nós ressuscitamos em novidade de vida, ou seja, para que de uma forma simbólica, nós somos um novo ser, uma nova pessoa. O velho homem se foi, só tem a lembrança, porque estávamos destituídos, né? Mas através do sacrifício de cruz de Cristo fomos reintegrados à presença de Deus. O pecado de Adão nos separou e fomos herdeiros, e através de Cristo recebemos essa dádiva, essa graça. E muitos têm se batizado, né, irmão? Mas têm enfrentado lutas, têm enfrentado guerras, porque é para ser um novo ser, uma nova vida. Mas a natureza humana ainda persiste em certos momentos sobressair na vida do irmão, na vida da irmã, né? E é sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, meu irmão, pela glória do Pai, assim andemos nós como outra pessoa, um outro ser, não daquele velho homem, aquela velha mulher, aquela natureza egoísta, aquela natureza que queria se dar bem, que não era solidário, né? Se preocupava mais consigo próprio. Hoje nós nos preocupamos mais com os outros, nós dedicamos o tempo mais com as outras pessoas. Isso aí é sinal de transformação na sua vida, meu irmão. É sinal de transformação. E muitos foram transformados pelo poder do Evangelho. E essa transformação em alguns são rápida, né? Tem pessoas que são rápidas, e outras pessoas já são mais demoradas. Mas tem que haver uma melhora na vida do crente, do irmão e da irmã, né? E essa mudança, irmão, ela vem através do nosso amigo, o Espírito Santo. Porque ele é o nosso amigo, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece. E quando nós fazemos esse ato, irmão, nós temos que se afastar, irmão, se manter longe do pecado. Porque antes, você, meu irmão, minha irmã, era escravo
do pecado, escravos, de uma forma de dizer, do diabo, né? Fazer os gostos dele. Mas agora somos, sim, escravos, sim, mas da justiça. E vivemos essa justiça, a justiça de Deus em nossa vida. E vivemos para Deus. Mesmo, meu irmão, glória a Deus, mesmo sendo nós justificados pela fé, através de Cristo, não podemos viver no pecado. Ainda que você fala, não, somos salvos pela fé, mediante a pessoa de Jesus, não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Mas isso não quer dizer que nós temos que viver na prática do pecado. Como você era antigamente de conhecer a Deus? Aquele homem, aquela mulher antiga, essa tem que estar morta simbolicamente, irmão. Não pode ressuscitar a sua natureza velha humana. Recebemos de Jesus, nosso Senhor e Salvador, essa força, né? E nós, irmão, decidimos seguir a Cristo e devemos renunciar às coisas dessa vida, aos prazeres egoístas, irmão. A gente não tem como a gente largar do mundo. Alguma coisa nós temos que participar, porque é necessário, né, irmão? Estamos, irmão, de certo modo, nessa batalha dia a dia. Uma batalha, às vezes, ingrata, às vezes falhamos, mas nós reconciliamos e pedimos a Deus perdão. Se você tem aí errado mais do que acertado, irmão, busca o Senhor e busca a ajuda dele, irmão, que só Ele que vai poder nos ajudar, irmão. Porque a natureza humana, irmão, ela não tem mais conserto. Por isso que é necessário o novo nascimento através da palavra, que através do Espírito que é gerado em nós vamos combater esse desejo, essa guerra que a carne provoca, irmão. Uma pessoa, ela pode ser justificada por Deus, né? Uma pessoa pode ser justificada por Deus, viver da mesma maneira que vivia antes da justificação? Não, né, irmão? Essa foi uma pergunta que eu falei para os irmãos. Podemos viver daquela vida que vivia antigamente? Estou falando assim no modo geral, porque às vezes tem pessoas que tinham a vida até, né? Mas não podemos compartilhar daquilo que compartilhava antigamente, irmão. Porque o Evangelho, ele tem que ter transformação, tem que ter mudança. Porque se de onde aumentou o pecado, irmão, transbordou a graça de Cristo. Por que, irmão, não devemos cometer mais pecado? Porque nós temos a graça para receber essa graça de Cristo continuamente em nossa vida. Alguns irmãos, falsos mestres, chegaram, irmão, a defender que a pessoa pode experimentar mais a graça cometendo pecados, ter as bênçãos de Cristo, mas vivendo uma vida pecaminosa, que Jesus está sempre pronto a perdoar. Não há esforço, não há renúncia, não há entrega do coração para o Senhor. Quer ser servo de Deus e servo do pecado. A Bíblia fala, não pode servir a dois senhores, ou amar a um e desprezar ao outro. Não devemos estar mortos para o pecado. A outra parte fala assim, o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que possa
abundar a graça? De forma alguma, não é assim que ele fala? Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não. O apóstolo Paulo rejeitou, irmão, essa situação. Ele não aceitava. E nós não devemos aceitar, irmão. De uma forma enérgica, nós devemos retrucar, né? Devemos lutar pela santificação também da nossa vida, do nosso corpo. Porque alguns acham que vão pelo favor imerecido. Porque acham que não, nada pode fazer, então se entrega aos deleites. E porque encontra em Cristo alguém que perdoa tudo. O apóstolo Paulo, irmão, ele disse que a nossa natureza pecaminosa, né, foi eliminada na conversão, no ato da cruz. No momento da nossa conversão e do batismo, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, entre nós, entra no nosso coração uma esperança, uma alegria, uma força para lutar contra o pecado, lutar contra as hostes da maldade que está aí, irmão. E a guerra interna que nós temos, irmão, o combate do espírito contra a carne. Irmão, em vez disso, irmão, ele diz em outro lugar, em outra parte, em outro lugar, lugar de Deus, ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Tendo experimentado essa transferência, ousaremos continuar no pecado? Se ele foi lá e tirou com mão poderosa, irmão, nós das garras do pecado ou das garras de Satanás. Agora cabe nós, irmão, andar em novidade de vida. O cristão não pode fazer pacto com o pecado, e sim andar assim como ele andou, irmão. Se esforçar. Tem que ter um esforço também, irmão. Amar o que é fazer, amar o fazer o certo, né? E diz outra parte: não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus e Cristo fomos batizados na sua morte? É um simbolismo. Então, antes de entender que aquela natureza humana tem que morrer, mas não é a morte física do corpo, assim os desejos, irmão, os maus pensamentos, né? Eles têm que morrer, tem que ser mortificado. E isso nós fazemos através dele, do nosso amigo Espírito Santo, que nos ajuda a lutar contra o pecado, contra aquilo que desagrada a Deus, né? Fomos sepultados com Cristo, irmão. É simbólico. E ressuscitamos em novidade de vida. Somos nova pessoa, irmão. E temos que viver. Mas a natureza humana ainda continua ainda viva. Mas ela apenas, irmão, ela quer participar daquilo que ela participava. E cabe nós, como uma pessoa em novidade de vida, lutar com esses desejos, irmão. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Tem que haver esse interesse, tem que haver essa dedicação. Muitos já acostumaram falar que a carne é fraca, que é normal. Irmão, não há nada normal, irmão, para aqueles que já servem ao Senhor. Não é normal. O pecado não é normal na vida de um cristão. O pecado, ele entristece a pessoa do seu Jesus. O pecado entristece o Espírito Santo.
Então, sabemos que todos nós erramos, falhamos, né? Mas por isso que nós oramos e pedimos perdão a Deus. Por isso que Jesus ensinou a nós refletir. O arrependimento, irmão, é uma coisa importante na vida do cristão. E quando nós oramos, você vê a oração do Pai Nosso, perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como tu perdoa os devedores. Então, há perdão. Temos essa parte diante de Deus, né? Essa obrigação de lutar contra o pecado, lutar contra os desejos que a carne ainda tenta nos induzir, né? Nós não somos perfeitos, irmão, mas buscamos a perfeição em Cristo, né? Louvado seja Deus. Essa é uma mensagem que eu mandei nesse momento, Deus colocou no meu coração, para que nós não acomodamos no pecado, né? Que lutemos contra ele e andamos em novidade de vida, né? E se você está errando, está pecando, irmão, busca o Senhor, se arrependa, né? E fala com o Senhor: Senhor, entra com providência na minha vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e todos fiquem na santa paz de Deus.